E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Linux BRS. E vamos falar um pouquinho desses dois aparelhos aí que foram lançados no dia 16 de agosto, né? Eu queria dar alguns esclarecimentos, né? Tanto aqui, esse que é o problema, quem é quem, né? Deixa eu ver. Esse é o Zenfone 5 e esse aqui é o Zenfone 5Z, tá? Porque ele tá com a tela rotativa aqui, ó. E o meu tá com a tela fixa. Bom, vocês estão vendo os dois aparelhos aí na tela. Tem gente perguntando, mas qual que é a diferença entre o Zenfone 5 e o Zenfone 5Z? Um custa R$ 1.999 e o outro custa R$ 2.499. Então vamos lá. Tem algumas outras coisas também que eu tenho que falar para vocês, que eu fiz os vídeos e em cada vídeo que eu coloquei do Zenfone 5, eu coloquei a data em que eu fiz o vídeo, que eu não tinha algumas informações. Então, o que eu falei foi de acordo com os meus testes. E depois que eu fui no evento, eu vi algumas informações. Quem sabe, eu faço, tomara, eu vou tentar agendar outros vídeos com outros testes de acordo com as informações que foram passadas pela Asus, tá, gente? Então, vamos lá. Os dois aqui, Zenfone 5 está aqui, o 5Z está aqui, certo? E vamos lá. Eles têm o mesmo corpo, entendeu? O mesmo peso, mesmo tamanho de tela, certo? Daí vocês vão falar, pô, mas é a mesma coisa então, só muda o Z. Não. O Zenfone 5, ele, de acordo aí com o pessoal, ele se enquadra na categoria intermediário premium, quase um top de linha. E o Zenfone 5, ele é considerado um top de linha, certo? Então essa é a diferença. Você está pagando R$ 500 a mais para você ter um top de linha. Por isso que eu falei que o Zenfone 5Z ele é melhor custo-benefício até em relação ao Zenfone 5, por causa do hardware que ele está entregando, das especificações. Ah, mas tem o mesmo corpo, tem... Calma lá, gente, vamos lá. Mesma resolução, mesmo tamanho, Gorilla Glass, certo? Zen UI 5. Ó, vocês podem ver aqui Qualcomm Snapdragon 636, Qualcomm Snapdragon 845, certo? Temos aqui memória de 4 e 6 GB para 64. Aqui para o Brasil temos a versão de 128, que é essa que está aqui na minha mão, ó. Cadê? Não, esse aqui que está nas minhas mãos, esse aqui é de 128 GB, certo? Vai custar um pouquinho mais em relação ao de 64, certo? Enquanto isso, o Zenfone 5Z ele tem de 4 GB 64, 6 GB 128, que é o que eu tenho aqui em mãos, né? O de 6 GB 128, esse aqui 6 GB 128 e de 8 GB 256. Tem gente que está falando que o de 256 está muito caro. Compra o de 64 então, gente. Como falei, não fica, mas está muito caro, né? Compra menos memória, mas pelo menos você vai ter um top de linha. Mas enfim, né? Eles têm, aí o pessoal fala assim, mas o que muda? A câmera muda, a mesma coisa? A câmera de um... Então, pelas informações... Chegando aqui, meu, tá chegando mensagem aqui no Windows aqui. Pelas informações que eu tenho aqui, falou que falhou o USB aqui do meu computador, mas tudo bem. Pelas informações que eu tenho, certo? A câmera dos dois tem sensores Sony, mas a câmera do Zenfone 5Z, vocês vão ver que ele filma em até 4K 60 fps. Ele não tem aqui especificado, mas tinha lá um asterisco falando que futuramente, numa próxima atualização, teria essa opção de 4K 60 fps, certo? E o Zenfone 5 filma em 4K 30 fps. Ah, mas é só essa diferença? Não. Existe o processador é o chamado pós-processamento, né? O processador de pós-processamento, acho que é isso, é assim que fala. Temos, na hora que você bate a foto ela passa pelo conjunto de lentes, passa pelo processador, depois vai passar pelo processador de imagem, que é o Spectra 280, eu acho. É um processador de imagem
que é melhor do que do Zenfone, do Zenfone 5, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Esse aqui, ó, é uma foto, certo? Que ele está mostrando 4K. No cantinho aqui está escrito Spectra 280. Então, é um processador, está escrito aqui, plataforma no móvel Snapdragon 845 com processador de imagens e imagem Spectra 280. Esse processador de imagem ele é melhor do que do Zenfone 5 no 5Z, tá, gente? Já começa aí as diferenças, certo? Teve até uma pessoa que perguntou que tá raro encontrar aparelhos aí com 24 bits. Esses dois aparelhos vieram com 24 bits de qualidade de som, mas geralmente não é tudo isso. Ou é 16 ou é 12 bits, entendeu? De qualidade de som. Isso te dá um som melhor e também ele vem com fones de ouvido. Fones de ouvido, eu esqueci. Tem lá o termo, gente. Meu, eu esqueci. Vamos ver aqui se eu encontro aqui o fone de ouvido. Qual que é o fone de ouvido? Tomara que eu encontre rápido aqui, porque foram muitas fotos que eu tirei lá do evento Prime, né? Que é um evento fechado para criadores de conteúdo, para a imprensa, né? Que passa dezenas de informações para nós. Explica o que é o AI, que é o Machine Learning, né? Que é a inteligência artificial. Explica um outro conceito aqui que eu vou falar para vocês. São fones de ouvidos high-res, certo? 4 vezes mais a qualidade de CD. Tá aqui a imagem, ó, os fones que vem, certo? O que mais que ele fala? DTS, tá? Ó. Então essas são as informações que vem. Surround Virtual 7.1, certo? Então é isso que possibilita o DTS aí, que me perguntaram lá na live. Ele tem também algo, aí o pessoal fala, mas eu não vou usar esse AI para mim não serve para nada, entendeu? Os aparelhos, eles têm aqui, estou procurando aqui o AI. Acho que já até passou, gente, caramba. Passou, vamos. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês, que é o carregamento inteligente. Como que funciona esse carregamento inteligente? Eu pressuponho, eu até perguntei para o pessoal da ASUS, mas eu não tive ainda a resposta, mas eu pressuponho que o carregamento inteligente, né, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o carregamento inteligente? A primeira curva aqui, ele vai carregar, por exemplo, de 0 a 80%. De 80 a 100%, ele tem aqui uma linha reta que ele não carrega. E de 80 a 100%, o que ele faz? É as 2 horas antes de você acordar para ele pular de 80 para 100%. Mas por que isso? Porque se você, como foi explicado no evento da ASUS, né? Se você pegar e pular de 0 a 100%, ele vai pular rápido. Em 2 horas mais ou menos ele pula de 0 a 100%. As outras, por exemplo, se você dormiu 8 horas, as outras 6 horas ele vai ficar em 100%. E fala que ali no 100%, ele fica ali mexendo, apesar de cortar, né, que eles falam, corta ali o fornecimento de energia, mas ele se mantém ali em 100%, ele fica ali trabalhando a bateria, né, fica ali, entendeu? E é nisso que a bateria ela tem o tempo de vida reduzido. E o que é esse carregamento inteligente? Ele passa de 0 a 80, ele depois passa praticamente de 0 a 80, por exemplo, ele chega em 1h30, por exemplo. Aí antes de completar o seu sono 2 horas antes, ele se mantém nos 80%, daí de 80 a 100% ele vai carregar em 2 horas. Ele prevê que você vai acordar em 2 horas e os outros 100%, para quando você tirar da tomada ele já está em 100%, para ele não ficar ali trabalhando ali na bateria, certo? Alguns dizem que corta quando chega em 100%, certo? Eu acreditava nisso. Aí a ASUS fala que não, que ele fica ali mesmo ele não carregando, fica ali ligado ali na tomada, fica passando corrente ali, né? E a sua bateria fica trabalhando. E isso que tem um desgaste na bateria, certo? Outra coisa que desgasta também a bateria é o aparelho, ele tem aquele carregamento rápido que eu falei.
quando eu fiz o vídeo do carregamento rápido do Zenfone 5, eu achei lento, certo? Achei lento mesmo. Mas ele levou todo aquele tempo, aproximadamente acho que 1h50, eu acho, e ele não esquentou. E isso é bom por quê? Porque quando ele não esquenta, você não submete a bateria a um estresse muito grande. E você, quando esquenta muito a bateria, a eficiência dela começa a diminuir ao longo do tempo. Em um ano, por exemplo, já não está segurando mais carga. Nesse processo aqui do carregamento inteligente, a ASUS falou que dá para dobrar o tempo da bateria antes dela começar a perder a eficiência dela, certo? Então, isso era um outro recado para dar para vocês, certo? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. O AI Boost, né? Por que o AI Boost não funcionou? Teve mais ou menos um ganho de 1% de performance quando eu fiz do Snapdragon 845. Vou explicar para vocês porque a ASUS me passou e me explicou isso, certo? Deixa eu ver aqui, porque assim, eu fiz o teste do AnTuTu com AI Boost, mas eu não publiquei ainda, eu vou publicar ainda, no Zenfone 5. Ele teve um ganho de 12% no AnTuTu e 13% no Geekbench, tá? Beleza. Aí eu falei, por que? Aí eu perguntei para a ASUS, por que o 636 teve 12% no AnTuTu e o Zenfone 5Z teve 1%, né? Aí explicaram o seguinte, o 636, ele compartilha da mesma plataforma do 660. Então, eles conseguiram otimizar o processador para chegar até o 660, certo? Para ter esse ganho de performance, certo? Porque eu tô lendo aqui também, que foi a explicação que eles me deram. Já no caso do 845, como ele é uma arquitetura que é o topo de linha, que ele não tem uma variante para cima, entendeu? Ele vai variar entre 1 e 3%. E se você submeter o processador a um estresse maior, ele vai esquentar e vai perder a eficiência dele. Você pode você dá um superaquecimento dele e ele começa a perder a eficiência. Igual aconteceu, acho que com o Snapdragon 810 ou 815, eu não lembro. Que ele tinha lá o gráfico de performance e temperatura. Conforme a temperatura ia subindo, a performance também. Aí, de repente, ele atingia um pico de temperatura e a performance caía. O que não pode acontecer é isso. Então, por isso que o 845 não teve uma performance tão grande com o AI Boost igual o 636 do Zenfone 5, certo? Então, por isso, 845 é o topo da arquitetura. O 836 ele tinha ainda o topo da arquitetura, que era o 660. Então, ele tinha mais esse gap ainda de otimizações que a ASUS fez para chegar próximo, até eu acho que passar um pouco do 660, entendeu? Obviamente que com a otimização dessa, se você usar dessa forma, você vai gastar mais bateria, o aparelho vai esquentar um pouco mais, entendeu? Então tem esses outros fatores. Vocês têm que entender isso. Se tem uma velocidade maior, você estressa o processador, você tem um calor maior, né, um aquecimento maior e um consumo maior. Certo? Vamos lá. Já dei aqui o recado a respeito do carregamento inteligente, que o aparelho não esquenta o Zenfone 5, que eu fiz o teste. Isso diminui o estresse da bateria, certo? E o AI Boost, os vídeos e do Spectra, que é o processador de imagem. E voltando aqui, no restante, gente, os dois são a mesma coisa, só que muda, é o seguinte, o que muda é aqui. Fast Battery Charge de 10 watts e outro Fast Battery Charge de 18 watts, certo? Então, por isso que eu falo para vocês que o Zenfone 5Z ele é o melhor custo-benefício em relação ao Zenfone 5. Por esses plus aí que entrega a mais aí em relação ao Zenfone 5. O Zenfone 5Z ele teve aí a performance de 270.129. Foi assim, alta assim a performance, né? E pelo que eu vi, foi a performance melhor do que o OnePlus 6, que foi do 265, que eu entrei na internet e vi 265, certo, gente? Mas, aquela coisa, né? O AI Boost, como eu falei, a ASUS falou entre 1% e 3%.
Mas que eu falei assim, não adianta querer estressar mais também, porque você não precisa usar além do que isso daí. Em condições aí, tanto o OnePlus 5, que eu não fiz o teste, mas eu imagino que seja pelo mesmo jeito que eu fiz, nas mesmas condições, certo? Para chegar numa diferença dessa. Não quer dizer que o Zenfone 5Z ele é mais rápido do que o OnePlus 6. Ele está melhor otimizado com o mesmo processador. Ele está melhor otimizado em relação ao OnePlus 6, certo? Muitas vezes o que eu falo para vocês, né? E já repito isso para vocês. Muitas vezes o AnTuTu, o aparelho explode, faz 1 milhão de pontos e outro que fez 50 mil roda melhor do que fez 1 milhão. Depende da otimização também lá dentro da interface gráfica, do aplicativo que está rodando, do gerenciamento de memória. Então depende de vários fatores. Tá bom, gente? Então esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Se tiver mais algum detalhe que eu vi no evento, que eu queira esclarecer para vocês, eu vou fazer outros vídeos falando a respeito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!